Iremos abordar nesse vídeo a educação infantil. A educação infantil é o ensino de crianças de 0 até 5 anos e o profissional geralmente trabalha em creches ou pré-escolas. Então, nós iremos entrevistar uma profissional da área e ela irá responder algumas de nossas perguntas. Aproveitem a entrevista. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lívia, eu sou universitária da Unibrasil, curso Pedagogia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a educação infantil. E para isso, nós temos a Aline, que nós iremos entrevistar ela hoje. Tudo bem, Aline? Tudo bem, boa noite a todos. Aline, a gente está honrada em ter você aqui, tá? Muito obrigada por ter dado esse tempo para a gente, né? Esclarecer mais sobre o assunto, a sua vivência, que com certeza para a gente vai ser uma experiência muito boa, tá? E eu gostaria que você se apresentasse, falasse em relação à sua formação, há quanto tempo você já está na profissão. Olá, boa noite a todos. Eu que fico grata pela oportunidade desse convite, né, de estar contribuindo com vocês aí num trabalho acadêmico. Isso me traz uma lisonja bem grande. Sou Aline, sou professora do município na cidade de Manhuaçu, do estado de Minas Gerais. Minha formação acadêmica é bem interessante, porque eu fiz magistério, me formei em 94, lecionei pelo Estado uns 2 anos, depois saí da educação, devido ao casamento, família, filhos, enfim. Voltei em 2006. Em 2006, eu já voltei concluindo meu curso de pedagogia e participando de um concurso do município, né? Então, me efetivei no município e já trabalho ao longo desses anos nas escolas do município, né? Também sou bacharel em farmácia generalista, fui para outra área, porque não consigo parar de estudar, eu gosto de aprender, e isso é bom, gera um desenvolvimento mental, cerebral, crescer, aprender é muito bom. Então, fiz pós-graduação em telecomunicações assistivas para educação especial, um pouquinho em atuação em Libras, a língua brasileira de sinais, né? E hoje ainda sou pós-graduanda em estética avançada, não consigo parar de estudar. E eu digo que mesmo a gente fugindo um pouquinho da área da educação para a área da saúde, quando você é picada por esse bichinho da educação, dessa formação profissional, você não consegue deixar. Eu amo ser professora, eu amo dar aulas, e eu amo atuar na escola que eu estou já ao longo desses anos. Acho que 16, 17 anos já que eu atuo nessa mesma escola, numa comunidade próxima aqui ao meu bairro. E em relação a esse amor que você tem pela educação, isso é muito importante. É o que faz a diferença na educação aqui no nosso país, né? E para você, qual que você acha que foi os seus maiores desafios? Olha, ser regente de classe, a cada ano, a cada turma, é uma experiência com uma bagagem gigante de desafios que vão te gerar crescimento. Porque a cada dia você vai se deparar com um desafio. Se tratando de educação especial ou educação infantil, né, que é a escola onde eu atuo, ele trabalha com o Fundamental 1 e a educação infantil, e algumas crianças especiais. Então, você chega trabalhar com essas crianças, ela vem com várias dificuldades para você. Ela vem com padrões sociais doídos. E essa educação especial, cada sala tem uma ou tem uma sala específica, Aline? No estado, isso acontece, as salas de recurso específica. Na nossa região, nós temos a APAE, né? Que também trabalha com educação especial. Mas essas crianças que têm a idade infantil, ela precisa passar por uma escola infantil. Então, ela tem um acompanhamento de um professor de apoio. Então, essa criança é inserida na inclusão das aulas, na sala de aula, com todas as crianças, né? Porque você também precisa ensinar a eles os valores, o respeito, né? Você precisa, dependendo da necessidade dessa criança, ela precisa também socializar com os outros, né? E você faz uma adaptação curricular do planejamento de aula do professor.
Você trabalha juntinho com o professor e você desenvolve materiais lúdicos, materiais importantes para aquela criança. Então, específica para ela. Sim, todo dia é um desafio, que às vezes você precisa criar rápido ali, às vezes com um pedaço de papel, com o recurso que você tem em mãos, uma dinâmica para você apresentar e conquistar a atenção daquela criança para ver se ela percebe um pouco o que está sendo ensinado, está sendo aprendido, né? São desafios diários, são desafios cotidianos, que você aprende a driblar de forma bem natural e simples. A criatividade tem que ser grande, né? Sim, você precisa ter uma arte em si, sabe? A gente vai desenvolvendo isso, eu acho que é aí, né? No dia a dia mesmo, na experiência. Meninas, vocês querem falar, né? Fazer perguntas? Boa noite, eu sou a Camila. Boa noite. A minha pergunta é: você acredita que a aula online faz a criança se desenvolver tanto quanto na aula presencial? Não. Ai. Embora a aula online ela trouxe uma revolução, né, de hábitos, deixa um pouco a desejar, porque a pandemia tirou um pouco esse contato físico, né? Essa interação de regência de classe com toda aquela turminha que você tem, que Deus te dá de presente a cada ano, é um nível de ensinar e aprender muito grande. Você precisa ter esse contato físico, você precisa, na educação infantil e no ensino fundamental, você precisa ser um professor alfabetizador. Você precisa ser um professor que fale muito, que demonstre muito, que perceba de forma rápida a necessidade da classe ali no momento. Você precisa interagir com rapidez, né? E cada criança, eu costumo dizer que é uma semente de laranja, e dentro dela tem um laranjal inteiro de desenvolvimento para a vida. E você está formando pessoas, você está formando cidadãos, você está formando conhecimento, você está formando uma linguagem oral, uma linguagem escrita, e você precisa demonstrar isso com presença, sabe? A aula online, nem todas as crianças têm acesso à internet. Na minha turma é assim, nem todas as crianças podem assistir uma aula comigo no Google Meet. Às vezes eu gravo videozinhos pequenos com detalhes de ensinamento e posto no grupo e nem todas as visualizações. Então, assim, é um momento que estamos passando, ele pode ser bem atraente, né? Para ao longo dos anos, isso pode ser mais evidenciado a cada ano, mas a presença ali, o contato do profissional da educação com o seu grupo de ensino, e o carinho, e o olhar, e o corpo a corpo, e o mover, e o segurar na mão, e mostrar como é a letra, e mostrar como é os valores, e mostrar como a escrita nasce. Sabe, ver a criança compreender a formação das palavras, das sílabas, a junção, perceber esse start, assim, ver a palavra nascer, é lindo, você se enche de alegria, sabe? Os desafios diários passam a ser nada, porque aquela emoção de ver uma criança construir uma palavra, e no entendimento que ele formou, frisou, falou, evidenciou, treinou no dia a dia, construiu nela um conceito de linguagem. Então, não substitui. Não, eu tenho muitas dificuldades online com a minha turminha atualmente. Deixa a desejar. Deve ser difícil com criança, né? A educação infantil mais ainda, né? Porque, às vezes, o telefone está na mão dos adultos, dos responsáveis, que estão trabalhando. É um ano que gerou dificuldades profissionais para muita família, né? Eles têm que se adaptar em trazer o sustento para casa, né? Tem pais meus que falam, vendi o telefone, professor, porque eu precisava suprir necessidades, né? Então, assim, sim, deixa muito a desejar, ao meu ver. É bem complicado mesmo, principalmente com criança, né? Outra pergunta que eu tenho é como lidar com uma criança que está sofrendo bullying ou está sendo excluída pelos colegas? É um fator bem importante na escola, até porque
social, né, em relação interpessoal. Você tem ali 25, 30 crianças dentro de uma sala de aula, cada um vem com uma personalidade afetiva única, né? Muitas vêm já com uma depreciação de si, né? Uma autodepreciação de si. Você precisa olhar para cada aluno seu e tentar identificar como ele é, as necessidades básicas dele, emocional também. E, como profissional de educação, dentro da sua regência de classe, você precisa observar isso. Se existe esse tratamento, ele precisa ser erradicado rapidinho, né? Você precisa chamar a criança para conversar, você precisa informar os responsáveis dessa criança, que às vezes são os primeiros a saber. A mãe vem reclamar, nossa, minha filha está reclamando disso, que a criança tal está fazendo isso. Ela vem, ela te atualiza do que está acontecendo. Automaticamente você evidencializa o grupo de apoio da escola, né? As pessoas mais responsáveis e treinadas para isso, para ter uma conversa com os responsáveis. Mas a escola, ela pode desenvolver alguns projetos em vídeo, numa idade própria, ou teatros mesmo, teatros, artes visuais mesmo, para as classes, falando, evidenciando sobre o bullying, falando, mostrando de forma simples e bem clara como é sofrido e doído a ação, né, de fazer isso com o próximo. Você pode estar mostrando de várias formas, em formato de histórias e tudo mais. Lá no nosso espaço escolar é feito, sim, essas palestras, né? A nossa Secretaria de Educação, ela tem um grupo especializado para isso, eles são os contadores de histórias, e nesse grupo eles evidenciam vários temas. Eles passeiam pela escola com peças de teatro, demonstrando para crianças, né, de forma bem interessante, lúdica, com musicalidade, instrumento, com artes visuais, mostra mesmo detalhes, para tratar de assuntos tão sérios assim, né? Como bullying, né? Como agressão física nos lares, drogas. É feito assim. Obrigada. Bom, até agora está sendo muito proveitosa, né, a tua fala para a gente, como acadêmicos, né, e também repassando isso para os nossos colegas de classe. A gente vai tentar ser um pouquinho mais sucinta, né, com as nossas perguntas, para não se estender muito. Eu sou a Ellen, e a minha pergunta para você, qual seria o seu conselho para quem quer ingressar na profissão, quem quer talvez fazer o magistério ou já partir para a pedagogia, qual seria o conselho que você teria para dar para nós? Muito amor. Sabe? Você precisa ter a famosa pérola que muitos da educação utilizam, né? É uma missão. Você, quando chega nesse espaço, você acaba se identificando, é porque você vai encontrar crianças de diversas situações de valores. Até aquelas também são bastante indisciplinadas e trazem da sua casa um comportamento muito difícil, porque é a vivência dela no dia a dia. Até essas crianças, não se enganem, porque elas vão para a creche, que é pertinho, e da creche de 4 a 5 anos elas já vão para a escola, e tem crianças que já são muito desafiadoras, mesmo com tão pouca idade. Você precisa olhar para ela com amor, para tentar identificar como você vai gerar uma conquista nela, para você deixar nela os valores da educação que você precisa fazer. É o amor. Tem que chegar com amor. Que legal. E dentro da educação infantil, que você já vem comentando para nós, né? Falando bastante sobre, que área da especialização você acha que o profissional da educação pode se aprofundar para exercer melhor realmente essa profissão, né? A gente sabe que tem várias especializações aí no nosso ramo. Para a educação infantil, o que você acha que caberia melhor? Se ele quer ter um plano de carreira sólido dentro da educação, com conhecimentos embasados, informação de orientar e ajudar, né, uma equipe multidisciplinar, gente, neuropsicopedagogia está em falta, está precisando demais, né? Os psicopedagogos,
agregariam muito a uma equipe multidisciplinar e ajudaria bastante a escola. São profissionais hoje atuantes que você precisa pagar, né, para ter o serviço deles em função de alguma criança, mas seria interessante se o município formasse uma equipe assim, para estar atuando dentro da escola, mesmo que eles tivessem que estar atendendo a inúmeras escolas do município. Seria bem interessante. E a partir daí, já pensou? Pedagogos hospitalar, pesquisa aí. Tem pedagogos, por exemplo, que hoje não precisa nem de concurso público, e eles estão solicitados no Tribunal de Justiça para fazer verificação dos processos. E eles são muito bem pagos, muito bem remunerados, e eles nem têm acesso a essas informações direito, nem precisam de concurso público, eles precisam só ir lá e se cadastrar e dizer que eles têm tempo de ter um olhar pedagógico, individual do ser humano para analisar, né, aqueles processos lá. Pesquisa aí, é muito interessante. Plano de carreira, é do indivíduo, é da pessoa, é o que você quer para você, né? E você pode ir longe e ajudar a humanidade, ajudar conceitos aí, pedagógicos dentro da escola, fora da escola, a visão que você tem do futuro, do profissional que você quer ser. Legal, obrigada. Aline, e quando você começou a trabalhar, qual foi a sua maior dificuldade assim, em relação, né, à parte escolar? E você acredita que faltou algo no seu ensino que você poderia colocar hoje? Querida acadêmica, choque de realidade. Teoria, a teoria e a realidade, linda. Elas se chocam, né? E você precisa caminhar entre as duas para gerar um conceito, uma personalidade própria sua dentro da atuação profissional, né? Você precisa estar sempre estudando, né? A gente nunca para, né? Não. Então, assim, para se adaptar e unificar o aprendizado na sua formação com a prática, você precisa ver ali por onde elas se entrelaçam, né, dentro da sua atividade. E pode ter certeza que você vai encontrar esses confrontos de vez em quando e vai ter que parar um pouquinho para pensar, raciocinar e vai ter um bom resultado com a concepção de entendimento que você vai chegar. É importante, tudo é importante. Deus ajude. É um desafio grande para a gente que está aqui, né? Como aluna ainda, né? Nós ainda não temos a experiência na prática, mas para mim, pelo menos, assim, pessoal, já foi um crescimento muito grande já. E são poucos meses ainda de aula. Em relação à estrutura da escola com que você trabalha, você acha que falta algo ou que teria algo para melhorar? Olha, eu sou grata a Deus porque nós, nessa comunidade aqui, nós temos uma escola com espaço físico maravilhoso. Tem quadra, a gente tem até que estar colocando lá os profissionais para estar vigiando as crianças, porque tem espaço para correr à vontade, né? Tem um espaço físico muito dinâmico, muito bom, as salas são muito amplas para trabalhar, uma higienização de manutenção, né, da Secretaria de Educação, com parceria com a Prefeitura, tem feito boas reformas lá, passamos e ainda estamos passando por boas reformas, né? Então, nós somos gratos nesse momento, né? Tem uma alimentação maravilhosa, porque nós trabalhamos numa comunidade muito carente, então tem a agricultura familiar, que traz frutas, banana, maçã, laranja, legal, cenoura, repolho, beterraba, sabe? Tem a agricultura familiar e a alimentação que a prefeitura fornece também, ela é maravilhosa, ela é de primeira, sabe? Que a gente vê que as crianças têm prazer na alimentação, elas chegam visando realmente a alimentação, porque, gente, não é fácil. Às vezes é necessidade, né? Mas, porém, nós temos dificuldades um pouco com material didático, né? Folhas, aqueles papéis todos, porque para trabalhar na educação infantil, você precisa construir vários bordadinhos da vida, né? Os bordadinhos pedagógicos, né?
são os trabalhos que vêm nos planejamentos, com os projetos, né? E aí você precisa fazer uma grande brincadeira com as crianças na forma de ensinar, né? Então, pessoalmente, eu gosto de cortar muito. Eu pego o papel assim, eu corto os EVAs da vida e construo Eu conheço a sua coisas criatividade. maravilhosas, né? Então, assim, esses trabalhos são feitos uma exposição infantil, onde os pais, 2 vezes por ano, né, eles vêm fazer uma visita à escola, recolher esses trabalhos que foram feitos durante esses 2 semestres, tá bom? Então, falta muito material, porque às vezes demora a chegar, né? Então, a gente tem dificuldade com folhas. Nossa, a gente sonha ter aquele tantão de folha para a gente usar à vontade, aquele tantão de tinta guache, a gente sonha, né, com aquele montão de EVA, a gente sonha com isso assim, bastante. Mas nós aprendemos uma coisa lá muito importante. Você tem que aproveitar o recurso que você tem. Se ele for pouco, você tem que construir do pouco o seu melhor. Você tem que fazer o melhor com o pouco que você tem, né? Então, você precisa ter uma arte assim, bem visionária, com um simples pedacinho de papel. Você tem que ser capaz de narrar uma bela história, prender a atenção desses pequenininhos que estão ali atentos à sua história. Porque às vezes você vai chegar numa escola que está toda ocupada, não tem salas bonitas, que está ali precisando de uma reforma excelente, mas tem ali um vasinho de flor na mesa, enfeitando a sua mesa, entende? Está ali dando uma cor no seu trabalho, alegrando seu dia. Uma criança que chega com um raminho de flor, você pode criar um vasinho bonito e fazer sua mesa linda. Então, com o pouco que você tem que desenvolver o melhor. Ai, Aline, isso é verdade. A gente tem que usar muito, né? E muito mesmo a criatividade, colocar muito amor no que a gente faz, né? Em relação a tudo, a gente tem que colocar amor, mas eu acho que a essa profissão a gente tem que colocar mais amor ainda. Então, Aline, olha, eu queria te agradecer muito mesmo, dar o seu tempo aqui para a gente, as suas experiências, que são muito válidas, tá? Eu sempre soube que você tem muito amor pela sua profissão, mas vendo, assim, esse amor, a forma com que você fala, a gente vê que é gratificante ver pessoas como você na área, tá? Muito obrigada mesmo, minha querida. Estou grata pela oportunidade, desejo muitas bênçãos de sorte, prosperidade e sucesso a cada uma de vocês. Vocês encontrem esse amor e que sejam picadas pelo bichinho da educação e que possam ser transformadoras, proativas, porque a educação precisa de gente assim, que reclame menos, mas com o pouco que tem, transforme, façam tudo para alegrar aquelas que às vezes chegam com tão pouco. Porque trabalhar, às vezes, na educação particular pode ser fácil, eu tenho essa experiência também, mas até lá, há uma carência muito grande de muitas crianças. E você precisa andar por esse meio do conhecimento, do ensinamento, do aprendizado com muita sabedoria e realmente muito amor. Obrigada, tá, Aline? Muito obrigada. Muito obrigada. Meninas, por vocês todas querem as contribuições que você trouxe para nós. Tenho certeza que para nós foi muito gratificante, muito enriquecedor e para os nossos colegas também vai ser. Obrigada. Assim seja. Eu que agradeço. Boa noite a todas. Obrigado. Boa noite, Aline. Obrigada.